vez Bruna, que morava numa aldeia africana. Ela vivia muito sozinha. A Bruna, ela não tinha amigos, não tinha com quem brincar. Aí, uma noite, ela sonhou com um quadro que a avó tinha mandado para ela. Os tambores estão cada vez mais próximos. De repente, bem ali pertinho, aparecem homens, mulheres, vestidos com roupas exóticas, dançando, cantando e tocando seus tambores. São os contadores de histórias. Os contadores de histórias do povo. Histórias de arrepiar, histórias engraçadas que fazem todo mundo rir. São homens e mulheres, já com bastante idade, que guardam os costumes, as histórias, os conhecimentos, tudo aqui, na memória. Bem, o termo griot, ele deriva do francês guiraud, ou do português lusitano, que seria criado. Essa figura do griot na África, ele serve como aquele que repassa para as futuras gerações, né, para os jovens, através de histórias, né, daí o contador de histórias. Através das histórias ele passa a parte cultural, folclórica da sua região. A avó mostrou quanto que era importante aqueles panos, como eram lindos aqueles panos que ela fazia. A Bruna e as coleguinhas começaram a pintar muitos panos, a desenhar muitos panos contando as lendas e as cores da África. Entre os griots, entre esses contadores de histórias, nós vamos encontrar dois tipos de contadores. Os doma, que são aqueles que mantêm a tradição oral do jeito que ela é, não alteram nada, não acrescentam nada e também não usam recursos como tambores, cantos, danças, excessos de movimentos, enfim, performance. E os diele. Então, os diele são esses que se aproximam mais da terminologia griot, porque a França foi a maior dominadora do continente africano. Então é por isso que nós temos essa herança francesa dentro da terminologia griot. E aquela aldeia ficou muito linda, muito colorida, porque a África voltou em forma de cores, e em forma de lendas, em forma de muitas histórias. A avó da Bruna dessa história era uma griot. E ela era muito valorizada, porque era ela que trazia a tradição do povo africano, ela que vinha contava para as crianças que se reuniam ali em volta para ouvi-la. A importância dessa figura do griot aqui no Brasil seria também esse mesmo significado, né, para repassar para as futuras gerações toda a parte cultural, né, folclórica do Brasil. E acredita que no Brasil seriam só apenas os contadores de história que tem essa função. Mas na África não precisa necessariamente ser o griot com o título de griot para exercer essa função. Qualquer idoso, na verdade, mesmo contador de histórias ou não, ele tem essa capacidade, digamos assim, esse respeito que as pessoas têm por ele, para poder repassar para frente, né, a parte cultural e folclórica, enfim. Se a gente for fazer um comparativo entre a África e o Brasil nessa questão cultural do griot, da figura do griot, nossa realidade é bem mais triste, talvez, porque se não são os contadores de histórias, né, brasileiros repassarem através de histórias, uma outra figura não tem esse mesmo respeito que na África eles dão para o idoso. O griot brasileiro ele vem trabalhar em cima da preservação dessa história e da memória. Por quê? Porque a literatura africana, a exemplo de toda a literatura de povos primitivos, ela é uma literatura em cima de mitos.
Então são os mitos que ditam todo o embasamento das histórias e são os mitos que levam ensinamentos, conhecimentos e provocações para a comunidade. A avó dessa história, ela era um personagem muito importante, extremamente valorizado. Em todas as famílias, a minha família, a tua família, a nossa família, existe uma pessoa mais velha, existe um griot. Os costumes, os fazeres, as danças, as comidas, tudo isso é muito relevante. E aí vem o griot, aí vem o contador de histórias, alavancando tudo isso, tirando tudo isso lá de dentro dos caldeirões, dos potes de barro, dos caçoás, e trazendo isso para dividir conosco nesse nosso dia a dia. Esse é o grande papel que o contador de histórias africano passou para nós, europeus, latino-americanos e demais países do mundo, considerando que a África é o berço da humanidade. Quando eu falo idoso, não é só o idoso em si, de idade. Essa figura mesmo que tem dentro dele um mundo de conhecimento, de histórias. É como se fosse uma biblioteca se abrindo para o jovem, que vai sentar com esse idoso e vai ouvir ele falando, narrando histórias. Então, seria muito legal que a gente tivesse aqui no Brasil também esse respeito, não necessariamente só com o idoso, mas também com essa figura que o idoso representa, né? Esse griot representaria, no caso. Que ele é um detentor de saberes, ele já viveu muito mais, então ele é uma pessoa muito mais experiente. Mas qual jovem que vai parar hoje em dia para ouvir um idoso contando uma história? Seja a história dele, ou a história do país, ou a história da região, ou alguma lenda, ou folclore. Qual jovem que vai parar para ouvir hoje em dia? Complicado. A gente não tem essa formação, né, esse respeito, na verdade, assim, de saber que o mais idoso, logicamente por ter vivido mais, tem muito mais conhecimento sobre vários assuntos, enfim, a gente não tem essa criação aqui no Brasil, na verdade. A gente sempre acaba buscando fora, né, pesquisando em outros lugares, e às vezes tem ali alguém na tua frente que viveu muito mais do que você e que tem um monte de coisa para te contar, para te falar, seja lá através de histórias ou de uma simples conversa, e o jovem infelizmente não vai ouvir. Então, se for comparar esses dois mundos que são bem distintos, né, é bem triste a nossa realidade. Então, griot para mim é a presença muito importante, é a presença da nossa história, é a revelação da nossa história, da nossa família, tanto na tradição africana como na nossa tradição. É preciso que haja alguém para contar e alguém para ouvir, para que a nossa história permaneça. E para encerrar, há uma frase de um escritor malinês que já é falecido, Amadou Rampateba, que ele diz assim: na África, todo ancião ou anciã que morre é uma biblioteca que se queima.